Crianças também têm prejuízo na metabolização dos cianobióticos? Sim. Tem submetilação? Sim. Se você jogar no Google Acadêmico, mais de 14 mil publicações científicas sobre submetilação e autismo. E o glifosato? Roundup. Doutora Stephanie Seneff, é doutora mesmo, viu? Doutora Stephanie Seneff, que é pesquisadora do Massachusetts Institute of Technology, do MIT, é a maior pesquisadora a nível mundial sobre os efeitos deletérios do glifosato na saúde das pessoas. Está demonstrado já em publicações científicas N que ele está relacionado com o aumento da incidência de câncer e autismo. Os dois principais, né? Existe uma série de outras doenças crônicas que também podem estar envolvidas. Mas assim, aqui a gente vai tratar mais do autismo porque é o que interessa para o curso, né? Então, alumínio e glifosato podem sinergicamente induzir patologia na glândula pineal, conexão entre desbiose intestinal e doença neurológica. Olha só, glândula pineal é a glândula que produz melatonina. Será que é coincidência o fato de crianças com autismo terem frequentemente prejuízo do sono? Não que seja o exclusivo causador, mas você tem um potencial prejudicador do sono da criança. Supressão do glifosato. O glifosato suprime Estocolmo P450. Atrapalha a metabolização também de cianobiótico. Glifosato, vias para tratamento gente, eu já estou ficando meio... não estou conseguindo nem enxergar direito. Como eu falei, eu virei 2 madrugadas para fazer essa aula, então até para ler já está difícil. Enfim, falando sobre a relação glifosato, manganês, doenças neurológicas e patologias associadas. O manganês, ele é um eletrólito interessante para o nosso organismo, sim, mas em quantidades pequenas, não pode nem ser muito de mais nem muito de menos. E aqui eles conseguiram demonstrar que o glifosato, ele reduz de forma significativa o nível sanguíneo de manganês. E isso pode levar a repercussões neurológicas e outras doenças. Poluição eletromagnética. Bom, também é uma coisa que os conhecimentos acerca desse tema, infelizmente, demora para chegar. Não tem sido uma das vedetes do tratamento integrativo do autismo, mas precisava ser. É um inimigo invisível, né? Aqui você tem uma publicação até no Jornal de Pediatria, de 2016, Autismo 2016, necessidade de respostas. Em nossa opinião, possível envolvimento da poluição eletromagnética na etiopatogenias do autismo é uma das hipóteses mais intrigantes, porém, ao mesmo tempo, uma das menos estudadas. O grande aumento na poluição eletromagnética relacionado ao uso de tecnologias sem fio parece se sobrepor cronologicamente ao aumento da prevalência do autismo detectada nas últimas décadas. Muitos estudos da literatura sugeriram os possíveis efeitos biológicos e sobre a saúde, inclusive carcinogenicidade, atribuível à exposição eletromagnética, provavelmente mediada, pelo menos em parte, pelos danos ao DNA. Principalmente no que diz respeito ao TEA, os mecanismos patogênicos hipotéticos de poluição eletromagnética incluem danos ao DNA, estresse oxidativo, aumento do cálcio intracelular, disfunção do sistema imunológico e rompimento da barreira hematoencefálica. Olha isso, gente. Estudo caso controle. Tá, vamos lá, vamos passar para diante. Aqui eles colocaram um gráfico que é muito bonitinho, no sentido de sumarizar e simplificar fatores principais na fisiopatologia do autismo. Eu achei legal colocar, falando sobre disfunção mitocondrial, estresse oxidativo, desregulação imune. Então, isso aqui tudo acontece na fisiopatologia do autismo e a poluição eletromagnética também está implicada em causar todas essas alterações. Na falta de publicação científica, esses 2 artigos aqui, vocês não têm ideia, isso aqui é um compêndio, gente. Cada artigo desse tem cerca de 24 páginas. Autismo e poluição eletromagnética. Plausibilidade de um link fisiopatológico, parte 1. Eles tiveram que dividir em 2, de tanta coisa que tinha. Parte 1 aqui, parte 2 aqui. Aqui está embaixo está o link. Você consegue acessar na íntegra, é Open Free. Open Access, desculpa. E essa aqui é uma revisão de 2017 sobre os efeitos dos campos eletromagnéticos no nosso sistema antioxidante.
também disponível de forma gratuita. Pode fotografar, pode procurar que vocês vão encontrar de graça esse artigo. Bom, há impactos fisiopatológicos e xenotóxicos dos campos eletromagnéticos. Isso aqui é do seguinte em inglês, Electromagnetic Fields e Radio Frequencies. Então, campos eletromagnéticos e radiofrequência. São considerados, nesse artigo de revisão, focos fisiopatológicos genéticos e ambientais, ocorrendo lesão de DNA, disfunção imunitária, estresse oxidativo, disfunção na síntese de melatonina, olha de novo, falando da melatonina pineal, pela poluição eletromagnética. Dica importante, desliguem o Wi-Fi à noite. Se a criança for autista, desliga. Se a criança não tem nada, desliga. Se você não tem nada, desliga. Não faz sentido ficar com o Wi-Fi ligado à noite se vocês não vão usar. Vou mostrar para vocês o que o Wi-Fi faz com a cabeça da gente. Então, disfunção da síntese de melatonina, distúrbio de ritmo circadiano, distúrbio na regulação hormonal, disfunção cognitiva, regulação autonômica e da atividade elétrica cerebral, infertilidade. Gente, disfunção da atividade elétrica cerebral. Tem paciente com epilepsia que tem poluição eletromagnética. Você protege dos fatores, a pessoa para de ter crise. Eu não estou falando isso porque estou inventando na minha cabeça, é porque eu vejo, eu trabalho com isso. Pode causar infertilidade, que pode inclusive ter contribuído para aumentar a incidência do autismo, segundo as pesquisas apontam. Olha isso aqui, uma figura fala mais que 1000 palavras. Aqui, você tem o campo eletromagnético e a interferência dele aqui no sistema nervoso. Não é só celular, não. Às vezes, rede elétrica de casa, 50 Hz. Meu marido é engenheiro mecatrônico, ele está falando que é 60. Eu vou mostrar o paper para você quando eu chegar em casa. Tudo bem, vai. Depois eu te mostro a literatura, vamos lá. Deve ter as duas coisas. Então, o que acontece? Você tem, então, interferência desses campos na atividade neuronal. Como é que ela lesa, o que ela causa de problema? Você tem aqui, ó, na membrana celular do neurônio, proteínas que servem para transportar a glicose para dentro da célula. A glicose é comidinha para o neurônio, né? Ou glicose ou ácido graxo. A poluição eletromagnética causa dano dessas proteínas transportadoras de membrana, faz o neurônio morrer de fome. A glicose tem que entrar na mitocôndria para a produção de ATP, que é a nossa moeda energética, para a produção de energia para o neurônio funcionar. Ocorre que a poluição eletromagnética causa disfunção mitocondrial, liberação de radicais livres no interior do neurônio, faz lesão no DNA neuronal. É uma desgraça isso, gente. Então, gera uma quantidade absurda de espécies reativas de oxigênio. Um caso interessante que eu atendi no consultório, há cerca de uns 2 anos atrás, uma senhora que me procurou, porque ela já tinha passado por diversos especialistas, já tinha passado de especialista no labirinto e ninguém descobriu o que tinha o raio da tontura que ela tinha. Por que esse raio dessa tontura? Já passei no cardiologista, passei no neurologista, passei no otorrino, fui no otorrino, especialista bam em ouvido, a encaminhar aqui para a senhora para ver o que fazer, para ver o que a gente pode fazer. Ela falou assim, eu fui pedir exame epigenético para ela para eu entender o que estava acontecendo, né? Porque aquilo ali não era uma pedrinha no labirinto, me desculpa, né? E aí ela falou assim, doutor, uma coisa que eu falo, nenhum médico presta atenção no que eu falo. Desde que eu comecei a usar uma escova X para pentear meu cabelo, que o dermato falou que era para ajudar a engrossar o fio, porque ela tinha alopecia, né? Desde que eu comecei com isso, é que começou essa tontura. Mas o médico fala que não tem nada a ver. Aí pedi avaliação epigenética. Aí veio sensibilidade à poluição eletromagnética, particularmente na frequência de 50 Hz, que é a frequência que é a frequência de rede doméstica, né? Aí quando chegou o exame, eu disse, dona fulana, pare de usar aquela escova lá que a senhora falou que estava usando. Ah, doutora, será que tem a ver com isso? Pedi seu exame epigenético, vamos tentar? Tá bom. Aí ficou sem usar. Ficou sem usar, sumiu a tontura. Sumiu dor de cabeça. Aí ela voltou no retorno e falou assim, doutora, realmente, eu não estava acreditando não, tirei, aí melhorou, fiquei sem sintoma nenhum.
Mas eu não me conformei, eu não acreditava nisso não. Eu fui e voltei a usar 2 semanas depois. E aí? Voltou a me dar tontura, voltou a me dar dor de cabeça. Aí eu desisti e parei. Agora eu não uso mais aquilo lá. Ia passar o resto da vida tomando Dramin. E não ia resolver nada. Se entupindo de usar biotina para ver se melhorava para engrossar o fio com poluição eletromagnética. Não ia resolver nunca. Olha aqui o Wi-Fi, o roteador de Wi-Fi. Isso aqui fala roteador de Wi-Fi, mas na verdade representa os campos eletromagnéticos em geral, tá? Você tem uma liberação, uma quantidade grande de esse rosa aqui, Reactive Oxygen Species, espécie ativa de oxigênio, radicais livres. A poluição eletromagnética faz gerar esse monte de radical livre aqui que vocês estão vendo. Lesa neurônio. Ah, a gente não tem como se proteger disso? Tem. A gente tem o nosso sistema antioxidante lá com a superóxido dismutase, com a catalase, com a glutationa peroxidase, para tentar lavar esses radicais livres, o nosso sistema de neutralização de radicais livres. Isso é suficiente? Depende. Depende do nível de exposição que eu tenho à poluição eletromagnética, depende da minha condição orgânica de lavar esses radicais livres e depende da minha epigenética. Se eu tenho uma maior suscetibilidade a me contaminar pela poluição eletromagnética, com pouca coisa que uma noite dormindo do lado do Wi-Fi é o suficiente para eu esquecer tudo que eu aprendi na matéria da aula da semana passada, por exemplo. Então, o que acontece quando a gente tem um desbalanço, quando a gente tem bastante poluição eletromagnética, levando a bastante estresse oxidativo, mais do que a gente consiga neutralizar com o nosso sistema antioxidante. A gente tem degeneração neuronal. Não sou eu que estou falando, está publicado. Estresse oxidativo tem um papel importante no processo de lesão do DNA, na expressão gênica e na apoptose. Poluição eletromagnética induz apoptose, que é morte celular programada. Poluição eletromagnética faz neurônio morrer. Põe na cabeça, isso é importante. O cérebro tem alta taxa metabólica, o que o torna mais suscetível a dano por radicais livres e dano oxidativo quando comparado a outros órgãos. Quantidades excessivas de radicais livres nos tecidos podem levar à necrose, à morte de neurônios e dano neuronal, assim como pode levar a desordens neurológicas, como doença de Alzheimer, autismo, lesão medular espinhal, esclerose múltipla, epilepsia. Não sou eu que estou falando, está publicado, está aqui. Aqui a referência do artigo e aqui embaixo o link para vocês acessarem. Pode fotografar, é Open Access. Tá? Muitos estudos têm observado dano neuronal e perdas celulares causadas por exposição a campos eletromagnéticos em muitas regiões do cérebro, incluindo o córtex cerebral, os núcleos da base, o hipocampo e o cerebelo. Olha o que cada uma dessas regiões faz. O córtex está relacionado com execução, com comandos voluntários, com sensibilidade, com epilepsia, quando você tem alguma coisa irritando o córtex cerebral, você pode ter epilepsia. Núcleos da base relacionado com distúrbios do movimento. Você pode ter distonia, tremor por culpa de poluição eletromagnética? Pode. Não sou eu que estou falando, está publicado. Hipocampo. Principal estrutura do sistema nervoso envolvida na memória. O artigo acabou de falar que pode corroborar para a doença de Alzheimer a poluição eletromagnética. Cerebelo, que é responsável pela coordenação motora. Então, você vê que quase tudo em neurologia pode ser ocasionado por poluição eletromagnética. Se você não pensar, você não vai identificar. Se você colocar, como diz o professor lá aí, quando ele dá aula, fala, se você colocar um poste com a luz para cá e o problema estiver ali, você não vai achar. Você vai passar a vida inteira dando remédio e não vai tratar a causa. Então, tem que pensar. É só pensando nessas coisas que você vai conseguir fazer diagnóstico. Então, aqui está a referência desse artigo e aqui o link, caso vocês queiram acessar na íntegra. Estudo epidemiológico determinou a associação entre esclerose lateral amiotrófica e exposição a campos eletromagnéticos. Olha aí ela de novo. Está aqui. Aqui que não está aparecendo porque já está miúda a letra, mas aqui está falando que eles conseguiram correlacionar aumento de... eu me lembro se foi o aumento da morbidade ou da mortalidade na ela por poluição eletromagnética.